Então, hoje nós vamos iniciar nosso assunto aí de introdução a sistemas distribuídos. E a primeira pergunta que vocês devem estar se fazendo é exatamente o que são sistemas distribuídos. E a gente vai trabalhar hoje com algumas definições de alguns autores sobre o que é que seriam sistemas distribuídos. Eu pego a primeira definição, que vem do Tannenbaum e do Von Steen, em que apresenta a collection of independent computers that appears to its users as a single current system. Então, uma coleção de computadores independentes que aparenta aos seus usuários como se fosse um único sistema coerente. Então, o que é que essa definição aí? Ela tem uma abordagem de sistema, né? Então, a gente vê o sistema distribuído como uma coisa única, né? Como uma entidade, né, que é composta por todas as suas partes, ela forma um todo, né? Então, a gente tem isso como um sistema único e outra característica que isso implica é que a gente tem o que a gente chama de transparência. Mas transparência no contexto de que eu não tenho uma visão que aquele sistema ele é composto de diferentes partes. Eu vejo o sistema como sendo uma coisa só. Eu não vejo que tem diferentes computadores que estão ali formando um sistema distribuído em si. Então, essa é a primeira definição, né? A gente pode pensar dessa forma. Uma outra definição é distributed systems one in which components located at network computers communicate and coordinate their actions only by passing messages. O que é que eu quero dizer aí? Os componentes do sistema localizados em computadores interligados em rede se comunicam e coordenam suas ações apenas por meio de troca de mensagens, apenas enviando mensagens entre si. A definição do George Coulouris e demais autores do livro de sistemas distribuídos. E essa definição, embora isso não pareça óbvio a primeiro momento, ela permite ressaltar diferentes pontos. Eu não tenho nenhum mecanismo que interliga esses computadores fora troca de mensagens, então eu não tenho um relógio global, eu não tenho uma memória única compartilhada, tenho ausência de relógio global. Esses componentes eles estão à parte, então eu tenho uma questão de independência de falhas. Eu tenho uma execução concorrente entre componentes de hardware e software. Então, eu estou falando aí em componentes distintos que executam de forma distinta. Outra definição, um sistema distribuído é aquele que a falha de um computador que você nem sabia que existia torna o seu computador indisponível. Isso aí, na verdade, é um extrato de um e-mail do Leslie Lamport, em 87. Lamport, vocês vão ouvir falar muito dele, é um pesquisador bastante ativo em sistemas distribuídos. E numa lista de discussão, ele falou nisso, né? Distributed systems one in which the failure of a computer that you didn't ever know can make your own computer unusable. Então, se seu próprio computador can render your own computer unusable. Não dá para ler muito bem aqui, mas seu próprio computador pode ficar indisponível. Isso também reflete esse aspecto que a gente fala de tolerância, de transparência, da gente não enxergar os detalhes do sistema distribuídos e, mais ainda, da tolerância a falhas, né? Que o sistema ele tem que ser tolerante à possibilidade de ocorrerem falhas. Então, isso é uma coisa importante que a gente tem que tratar. Se vocês observarem, os autores que nós estamos apresentando até agora, eles são alguns dos autores principais, né, da bibliografia, né?
Tanto o Tannenbaum e Weinstein quanto o Colores e os demais autores do livro tem o livro está na bibliografia básica do curso. Lamport é um pesquisador extremamente renomado e vários protocolos, várias soluções que nós vamos apresentar aqui foram propostas por Lamport para a computação distribuída. E aqui eu vou trazer uma outra grande pesquisadora, que é a Nancy Lynch. Originally, this term was used to refer to algorithms that were designed to run on many processors distributed over a large geographic area. But over the years, the usage of this term has been broadened so that it now includes algorithms that run on local area networks and even algorithms for shared memory multiprocessors. Então, o que é que ela fala? Originalmente, o termo era usado para se referir a algoritmos projetados para execução em processadores distribuídos sobre a grande área geográfica. Então, tem um computador aqui, um computador em outra cidade, um computador em outra localidade. Ao longo dos anos, o uso do termo se ampliou, incluindo algoritmos que executam em redes locais, e mesmo algoritmos para multiprocessadores de memória compartilhada. Assim, memória compartilhada, você não disse que a gente não tinha isso. Então, eu tenho aí dois elementos. Tem um sistema distribuído que a gente já falou antes, que é baseado em troca de mensagens, e sistemas distribuídos baseados em memória compartilhada. Isso é uma definição um pouco mais ampla. A gente não vai abordar esses últimos sistemas, né? Não fazem parte do nosso espectro. Então, eles não são abordados ainda durante o curso, mas é uma definição também interessante, né? Para não dizer que não falei de flores, para a gente ter uma ideia de todas as definições que envolvem sistemas distribuídos. Certo? Tem alguma questão até agora, gente? Hein? Alguma dúvida, alguma questão? Por enquanto, não. Pronto. Então, aí nós temos algumas das principais implicações, assim, as mais evidentes que a gente pode tirar dessas definições. A primeira é que quando a gente fala em sistema distribuído, a gente fala de cenário de ampla concorrência. Então, tem a execução de programas, quando a gente fala de programas em execução, a gente chama de processos, de forma concorrente, com possível acesso a recursos compartilhados. Então, esse é um cenário que nós vamos encontrar, né? Porque mesmo que a gente não tenha os processos rodando em máquinas distintas acessando recursos compartilhados entre si, mas a gente vai verificar que a gente vai precisar utilizar abstrações como, por exemplo, threads, ou processos leves, para tratar do fluxo de mensagens, das requisições, diferentes requisições que podem advir. Então, a gente vai utilizar isso, certo? Utilizar esse recurso. E aí a gente vai ter um cenário que a gente vai ter que ver questões de concorrência e acesso a recursos compartilhados, quer seja concorrência de execução local ou concorrência remotamente. Eu tenho um processo executando aqui numa máquina, um processo executando em outra máquina. A ausência de um relógio global. Então, os processos se comunicam e cooperam por meio de troca de mensagens. Ainda assim, necessita de uma noção compartilhada de tempo, embora não seja possível utilizar um relógio único. A depender do ambiente, relógios podem ser sincronizados entre si, mas eu tenho um limite de precisão, eu tenho uma certa distorção entre os relógios. Então, eu não consigo ter a sincronização plena, que tem que ser obtido pela sincronização. Isso é uma coisa que a gente tem que observar. Certo? Falhas independentes. Então, qualquer componente do sistema pode falhar. As falhas podem ocorrer de forma independente, sem correlação entre si, sem infraestrutura subjacente, ou seja, nós processadores, sistemas de alimentação, etc., for independente. O que eu quero dizer com isso? Imagine que eu tenha processo rodando em 2 servidores distintos.
Se esses dois servidores estiverem no mesmo rack, na mesma fonte de alimentação, e acontecer um problema com essa fonte de alimentação, um problema com esse rack, os dois servidores vão parar, os dois processos vão parar. Isso a gente não chama de falhas independentes, são falhas que têm uma forte correlação entre si. O que é que seriam falhas independentes? Eu tenho esses servidores em máquinas distintas, em locais distintos, então, com fontes de energia distintas, infraestrutura de rede distintas. Então, dificilmente vai haver uma correlação entre a falha de um servidor e a falha de outro servidor. Então, as falhas que ocorrerem, elas vão ser, de fato, independentes. Certo, gente? Então, as falhas também elas podem não ser percebidas imediatamente pelos demais componentes. Por quê? Porque tudo em sistemas distribuídos é comunicação através da rede, é troca de mensagens. Então, eu não estou... eu sou um componente do sistema, sou um processo de execução, eu não estou do lado do outro processo que está executando, ele está em outra máquina, acessível pela rede. Então, eu preciso perguntar, preciso monitorar, certo? Preciso verificar isso, certo? Para poder ter este acesso. Certo, gente? Bem, estamos esclarecidos até agora. Então, nós vamos falar agora de exemplos de sistemas distribuídos. Primeiro grande exemplo de sistema distribuído como um todo é a própria internet. Assim. Tem um conjunto de redes conectadas à internet, ela forma um grande sistema distribuído onde diversos serviços são mantidos de forma cooperativa. Então, se eu falo do acesso à web, eu tenho servidores web, eu tenho acesso a servidores web mediado por uma resolução de nomes pelo sistema de DNS, e esses servidores, eles cooperam entre si. Você manda mensagem para um servidor, ele eventualmente consulta outro, e aí você tem uma certa cooperação entre si. Certo, gente? Bem, um outro grande exemplo aí é redes intranet. O que é uma intranet? Uma intranet é uma rede local que possui, é como se fosse um mini ecossistema de internet. Então, a internet, eu tenho servidores que realizam web, servidores de série de servidores. Na intranet, eu tenho os mesmos protocolos da internet, e eu tenho um arranjo de uma organização. Então, tenho servidor de impressão, servidor web, servidor de e-mail, servidor de arquivos. Eu tenho as estações de trabalho, eu tenho impressoras, outros servidores diversos. Eu tenho a mediação dessa interconexão com a internet por meio de um roteador, com firewall. E aí eu tenho a mediação, que é que nem tudo pode entrar nessa rede interna, né? Então, eu tenho que tratar essas coisas. Eu também posso pensar em cenários de computação ubíqua. Então, quando eu falo aí de cenários de computação ubíqua, o que é que vocês entendem por computação ubíqua, pessoal? Vocês já ouviram falar desse termo? O que é que vocês entendem? Já ouvi, mas eu acho que era
Eu tô olhando aqui a definição, né, que tá no slide assim. Eu acho que era mais ou menos isso, alguma coisa que era. É que eu esqueci. Não era que era linguagem de máquina, mas era um algo mais mecânico, assim, Assim, a gente chama de computação ubíqua aquela computação que ela tem forte interação com o nosso contexto de usabilidade. Então, entendi. imagine que você tem um celular e aí esse celular você tem o aplicativo lá da Netflix e aí você quer assistir uma série, aí você aperta o botão e de repente ele se conecta a uma ou apresenta um conjunto de TVs smart que você tem no seu ambiente, e aí você pode utilizar, ou ele percebe que tem uma impressora e aí permite que você use. Então, a computação bicohipervasiva, você tem os seus dispositivos mobile, sensores, interagindo, incorporados com aparelhos do seu dia a dia, há uma interação entre si, né, e uso de informações de contexto. Isso é um cenário fortemente de sistemas distribuídos também. Certo, gente? Então, essa também é uma possibilidade. Uma outra possibilidade que nós temos aí é o cenário de computação em nuvem. Eu tenho uma mensagenzinha que eu já vi em camisetas que diz assim: "There is no cloud computer, just another computer from another person, another user's computer." Não tem computação em nuvem, você tem simplesmente o computador de uma outra pessoa. Né? Mas o que é uma computação em nuvem? O que é que vocês conhecem já esse termo computação em nuvem? O que é que esse termo vem à cabeça de vocês? Que as coisas não estão salvas no meu computador. Estão salvas em algum outro lugar. No servidor, em alguma empresa aí, em algum lugar. Só não tá salva fisicamente no meu computador, não tá. Isso eu sei. Esse é o primeiro ponto relevante. As coisas não estão salvas no meu computador. Então, a gente ter essa percepção já é uma percepção extremamente relevante. Então, ela está em algum outro lugar, não é? Observe que a gente tem várias possibilidades para computação em nuvem. Quando eu falo em computação em nuvem, eu falo, por exemplo, em serviços computacionais de infraestrutura. Então, eu quero ter, por exemplo, armazenamento, quero guardar coisas em outro lugar. Se você usa um Dropbox, se você usa um OneDrive, se você usa um Google Drive, você está guardando dados em outro lugar, como armazenamento. Ou eu posso ter processamento em outro lugar, então eu posso ter uma máquina virtual, uma virtual machine, e essa virtual machine, ela fica instalada em algum outro local na rede, certo? Ou eu tenho, na verdade, o que a gente chama de plataforma, né? A plataforma, como se vê, Platform as a Service. E o que é que seria Platform as a Service? Seria a percepção de eu estar usando alguma plataforma em que eu pudesse estar fazendo um deploy de uma aplicação minha, por exemplo. E essa plataforma, esse middleware, esse ambiente, ele não é mantido diretamente por mim. Eu simplesmente faço o deploy da aplicação e eu uso a aplicação ali, por exemplo. Onde tem uma plataforma, uma aplicação mantida. Mas sempre que a gente está falando desses elementos aí, a gente está falando de usar alguma aplicação que está na rede, alguma plataforma que está na rede, alguma infraestrutura que está na rede.
E a ideia dessa infraestrutura é você ter um conceito similar ao conceito da Power Grid. Então, quando vocês em casa não produzem energia elétrica, né, gente? O que é que a gente faz com energia elétrica? A gente gasta. Simplesmente gasta, né? Eu simplesmente plugo a tomada e uso, né? Então, eu tenho isso, né? Então, assim, eu tenho o que chama a Power Grid. Você tem uma série de geradores de energia elétrica, você tem um distribuidor de energia elétrica, essa energia ela aparece para você, certo? Então, essa energia simplesmente vai aparecer para você e você simplesmente vai usar essa energia, certo, gente? Então, imagine que você simplesmente tivesse a mesma coisa para serviços computacionais. Você não precisa instalar um servidor, você não precisa configurar uma plataforma de aplicação, você simplesmente usa isso que está em algum lugar. Em que lugar isso está na rede? Então, a ideia é que você tem isso disposto na rede. Certo? Então, a ideia basicamente é essa, né? Se você, Cloud Computing é um conceito que é bem focado nessa ideia da aplicação estar distribuída, porque tipicamente você está demandando serviços de algum outro que está em algum outro local na rede, certo? O outro exemplo seria o que a gente chama de caso do sistema financeiro, né? Então, imagine, por exemplo, que você está trabalhando aí na Bolsa de Valores. Então, você tem uma corretora, você interage com sua corretora por meio de um home broker. Esse broker ele pode ser num aplicativo de celular, ele pode ser no serviço web, alguma plataforma. E aí você coloca lá ordens de compra e venda de ações. Esse seu home broker, a sua corretora, ela tem um sistema que ela vai ter que interagir com outras corretoras por meio do sistema da Bolsa de Valores, da B3. Então, essas ordens de compra e venda, elas são enviadas todas para a B3, que vai fazendo um casamento de que ordens de compra são executadas casadas com ordens de vendas. Então, você tem aí uma série de sistemas que eles precisam se interconectar. E, em geral, esses sistemas financeiros, eles são event-based systems, eles recusam programação de forma pré-determinada. Então, tem sistemas que conversam com sistemas, eu tenho gateways, eu tenho um mercado de ações que funciona nessa lógica. Então, eu posso dizer, por exemplo, qual o momento que eu disparo a compra, eu disparo a venda, e aí minha corretora ela percebe que aquele limiar foi atingido, ela executa aquela ação. E a gente aí é um exemplo bastante interessante, porque a gente tem que ter uma certa interoperabilidade, porque a gente tem diferentes formas de implementar esses elementos, certo? E eu tenho que ter, mas eu tenho que ter interoperabilidade, porque esses elementos podem estar implementados, inclusive, em softwares, em ambientes distintos, né? E eu tenho que ter mecanismos de interoperabilidade, certo? Vocês têm alguma questão até agora? Algum ponto, gente?
certo? Eu vou colocar os slides no Teams, então depois vocês vão poder acessar. Ok? Aí nós temos alguns desafios, e aí as coisas começam a ficar bastante interessantes. Né? O que é que vocês entendem quando eu falo de heterogeneidade, gente? Eu ouvi o que é que vocês entendem por heterogeneidade? Deixa eu ver o que vocês entendem. Diferença, né? Mas diferença em que sentido? Quando eu falo que eu tenho um ambiente heterogêneo em que sentido? Quando eu falo de ambientes computacionais heterogêneos, o que é que vem à cabeça de vocês? Acho que os componentes que estão ali são diferentes entre si, né? É que ambiente genérico, mas, por exemplo, se a gente falar que uma sala de aula é heterogênea, acho que quer dizer que entre aquelas pessoas existem diferenças, né? Sim, sim, sim. Quando eu falo sistemas computacionais, vocês podem pensar, por exemplo, que uma empresa ela pode comprar todos os computadores do mesmo tipo, todos os softwares do mesmo fabricante. Ela pode montar um ambiente homogêneo, né? Mas com o passar do tempo, você vai tendo atualizações tecnológicas, mudanças, máquinas que têm que ser atualizadas, que têm que ser trocadas. Aquele ambiente, ele vai se tornar, cada componente vai ser um pouco diferente de si. Né? Ainda assim, eu posso ter um ambiente mais ou menos controlado. Agora, imagine quando eu peço e falo para vocês daquele exemplo lá do sistema financeiro. Você tem diferentes corretoras que interagem entre si, por exemplo, que interagem com o sistema da B3. Cada corretora, cada organização, ela vai ter um conjunto de plataforma, de sistema operacional, de sistemas distintos. Não tem uma obrigação / necessidade de todo mundo rodar os mesmos sistemas, certo? Então, naturalmente, eu tenho um ambiente heterogêneo, né? E eu tenho que implementar sistemas distribuídos num cenário heterogêneo, porque senão eu não atendo a minha necessidade. Né? Aquelas organizações elas precisam se comunicar. Então, eu vou ter redes, hardware, sistemas operacionais, linguagem de programação, todos implementados por diferentes desenvolvedores. Né? E aí a gente vai trazer o conceito de plataforma. O que é que a gente pode entender como plataforma computacional, gente? Quando eu falo plataforma computacional, o que é que vocês já ouviram falar desse conceito? Bem, o conceito de plataforma computacional ele é um conceito que nos traz a ideia da gente pensar o que é que eu tenho de substrato para a minha aplicação executar. Então, a minha aplicação ela executa em cima de um computador que tem uma arquitetura computacional e que tem um sistema operacional e tem um conjunto de bibliotecas que vão servir de base para a minha aplicação. Normalmente, quando eu compilo uma aplicação, eu compilo a aplicação para rodar em uma determinada arquitetura de computador, em um determinado sistema operacional e em um determinado conjunto de bibliotecas. Eu compilo para a plataforma específica. Então, por exemplo, Linux AMD GNU libc 2. Eu estou compilando para rodar um sistema operacional Linux, numa plataforma de 64 bits, usando como bibliotecas a glibc2, aqui no libc 2.
Ou eu posso ter o Windows x86 no libc. Então, eu estou compilando para rodar no sistema operacional Windows em um ambiente de 32 bits para GNU libc. Em muitas situações, há mecanismos de interoperação comum. Então, todos os nós de sistema distribuído baseado na internet, por exemplo, vai ter que usar o que para se comunicar? TCP/IP, conjunto de protocolos da internet. Então, eu não consigo interoperação se eu não uso padrões, se eu não negocio padrões, não uso protocolos comuns. Se eu não tenho isso, eu não consigo interoperação em ambiente heterogêneo. Certo? Então, isso é uma coisa importante para a gente frisar. A heterogeneidade implica em diferentes formatos de dados, então tipos de dados podem ser diferentes, eu posso usar linguagens de programação distintas, eu posso usar chamadas de comunicação podem ser diferentes, usando Windows, Linux, que pode ser um desafio para ambientes multiplataforma. E eu vou ter algumas abordagens para tratar heterogeneidade. Uma abordagem é: eu oculto os detalhes da plataforma para aplicação por meio de middlewares. O middleware é uma camada de software que ela, como dizer assim, middleware, algo que fica no meio. Ela provê uma abstração determinando o modo de programação que pode mascarar a heterogeneidade das plataformas. A gente vai falar de alguns middlewares durante o curso. Se eu estiver falando de ambientes com migração de código móvel, eu posso usar uma máquina virtual. E aquele código móvel, aquela applet, ela quando for executada numa nova máquina, ela vai ser executada num ambiente protegido na máquina virtual, que vai casar o que aquela aplicação, que aquela applet espera como plataforma de execução. Mas vai prover um nível de isolamento do ambiente local e um nível de abstração adequado para a execução. Certo? Então, eu tenho que pensar em sistemas abertos, eu posso estender e reimplementar sistemas de diferentes formas. E aí é necessário de pensar em protocolos padronizados, pensar em padrões públicos, que isso pode ser construído a partir de software e hardware heterogêneo. Certo? Então, eu tenho isso. Certo, gente? Então, a gente vai trabalhar com sistemas abertos e nós vamos ter que pensar em diferentes aspectos. Um dos aspectos importantes que a gente vai falar é aspectos de segurança, que a gente chama de security, e aí a gente falando de segurança da informação. Então, quando faz segurança da informação, você está rodando um sistema distribuído, você está trafegando informações pela rede, você está trafegando informações entre diferentes computadores, e aí você tem que garantir que você tenha confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade, SIDA. O que eu quero dizer com SIDA? Confidencialidade, proteção contra exposição para pessoas não autorizadas. Eu quero que quem possa ver informação só seja quem tenha autorização para isso. Certo? Ok? Integridade. Integridade eu quero proteger contra uma alteração, um dano inapropriado, né? Então, se eu protejo contra a exposição de pessoas não autorizadas,
eu garanto acesso só a quem é autorizado, eu vou ter mecanismos para garantir também integridade, disponibilidade, ou seja, proteção contra interferência por meio no uso do acesso. Então, o dado tem que estar disponível para quem pode acessar o dado. E autenticidade. Então, tem que garantir a identidade de quem acessa. Se eu tenho autenticidade, eu sei que eu sou eu, então então, a partir daí eu verifico se eu tenho acesso àquela informação. Se eu tenho acesso à informação, a informação é dada para mim, eu tenho disponibilidade naquela informação. E se eu não sou uma pessoa autorizada àquela informação, eu não posso alterar, nem posso ter nenhum acesso àquela informação. Então, eu protejo com confidencialidade e integridade. Certo, gente? Bem, e aí nós temos outros aspectos importantes para a gente falar sobre segurança. A gente pode falar aí de firewalls, né? Firewalls, eles garantem acesso, eles mediam acesso entre a intranet e a internet, por exemplo. A autenticação ela pode ser feita usando criptografia. Eu acredito que vocês devem ter visto um pouco sobre criptografia, certo? Certo? Então, isso é algo importante. Disponibilidade ela pode ser atacada pelo que a gente chama de ataque de negação de serviço, denial of service. Então, o usuário interrompe o serviço. Então, o serviço é bombardeado com um grande número de pedidos sem sentido, torna o serviço indisponível. E segurança de código móvel, eu garanto que o código recebido seja seguro. Eu posso isolar aquele código ali usando um sandbox, uma máquina virtual. Então, tem alguns mecanismos de segurança. E a gente também vai falar sobre a segurança no funcionamento do programa. Isso é algo muito abordado em aplicações distribuídas. A gente chama isso de safety. Então, o algoritmo executa de forma especificada. Isso aí chama de safety. E terminação, ele termina a termo, termina em algum momento. Quando eu falo de safety e terminação, que é liveness, são aspectos importantes na construção de algoritmos em geral, e em algoritmos de sistemas distribuídos também, porque eu tenho mais complexidade. Imagine, por exemplo, que eu estou coordenando a ação de um conjunto de semáforos que estão distribuídos aí na malha ferroviária. Ter safety é garantir que os semáforos, ao fechar, ao abrir e fechar, eles não vão fazer com que nenhum trem num cruzamento colida com outro. Então, se um semáforo do cruzamento está aberto, o outro vai estar fechado. Por outro lado, eu posso garantir safety se eu deixar todos os semáforos fechados, porque eu não vou ter colisão, óbvio, mas eu não vou ter terminação. O que é que eu quero com terminação? Eu quero que todo trem que está da origem vá para o destino. E para isso acontecer, todos os semáforos, em algum momento naquele caminho do trem, vão ter que abrir para deixar o trem passar. Então, isso que a gente fala em garantir safety liveness. Outro aspecto importante é pensar em escalabilidade. Quando eu falo, por exemplo, de serviços de computação em nuvem, cloud computing, eu estou falando de serviços que são... eu posso contratar serviço numa cloud e, de repente, eu precisar demandar mais e mais e mais daquele serviço, então eu vou ter escalabilidade naquele serviço. A própria internet, ela surgiu aí na década de 60, mas se eu pegar a internet em 79, eu tinha aí 188 computadores. Em 89, eu tinha 130 mil computadores, não tinha nenhum servidor web ainda.
Em 91, 92, a gente começou a ter servidores web. E depois eu vejo cada vez mais um crescimento exponencial desse uso. Então, quando eu falo escalabilidade, eu tenho que falar em controlar o custo de recursos físicos, certo? Eu tenho que falar em ampliar a disponibilidade de recursos de sistema, um custo razoável, pensar que à medida que a demanda aumenta, eu posso prover mais recursos. Cloud Computing pode fazer isso. Então, por exemplo, você pode resolver alocar o seu sistema computacional na Amazon e, de repente, você usa uma certa estrutura da Amazon. Quando a demanda aumenta, você pede para aumentar essa estrutura. Você tem mecanismos que você pode escalar essa estrutura até automaticamente. E outro desafio é controlar a perda de desempenho na medida que eu vou ter mais recursos e mais usuários, que eu vou ter um ambiente mais complexo. Eu posso também pedir que os recursos se esgotem. Por exemplo, eu tenho pouca disponibilidade de endereços IP de 32 bits, a gente teve que expandir o uso de endereços IP e pensar em escalar, em evitar gargalos de desempenho, bottlenecks. Então, por exemplo, eu tenho que ter algoritmos que, na maioria das vezes, que eles sejam descentralizados para poder eu ter um desempenho melhor, como é o caso do DNS. Eu tenho também que pensar em tratamento de falhas. Certo? E aí, quando eu falo em tratamento de falhas, eu falo que os componentes, hardware e software do sistema de podem falhar, gerar erros no resultado dos sistemas. Eu tenho que ter mecanismos para detectar falhas. Algumas falhas podem ser detectadas, por exemplo, paridade. Eu posso gerenciar falhas que não podem ser detectadas, mas podem ser suspeitas. A gente vai falar sobre isso quando a gente falar sobre sistemas distribuídos síncronos e assíncronos. Tem momentos que eu consigo detectar que houve falha, porque eu tenho uma garantia, uma segurança nos limites temporais. Tem momento que eu não consigo detectar se foi uma falha ou é uma suspeita que houve falha, porque eu não tenho essas garantias. Eventualmente, eu posso mascarar as falhas, ou seja, ocultar as falhas, por exemplo, retransmitir mensagens perdidas, replicar dados, nem sempre isso é possível. E eu vou ter técnicas diversas. A gente vai falar de tolerância a falhas, assim, se a gente executar o serviço apesar das falhas, se é algo possível. Certo? Recuperação de falhas. Então, eventualmente, falhas ocorrem. E recuperar falhas é recuperar um estado consistente após uma falha. E ter redundância, ter componentes redundantes. Então, se eu estiver falando de roteamento, eu ter rotas diferentes. Se eu tiver DNS, eu posso pensar que no DNS toda a tabela é replicada em pelo menos 2 servidores. Eu posso ter banco de dados com servidores replicados. Eu tenho mecanismos que possibilitem que eu tenha o recurso disponível, mesmo que algum componente falhe. Eu posso configurar sistemas distribuídos para ter um alto grau de disponibilidade de acordo com o projeto do sistema. A gente vai ver que a gente consegue que os sistemas distribuídos tenham uma disponibilidade, uma resiliência, um grau de redundância e de confiabilidade melhor que sistemas centralizados com a boa configuração. Concorrência, eu tenho que pensar em componentes, solicitações concorrentes a recursos compartilhados que se atendem de forma concorrente, tem gerar conflitos ou resultados inconsistentes. Eu tenho diferentes fluxos de execução nos servidores para atender as solicitações. A gente vai falar sobre mecanismos de sincronização, então posso usar, por exemplo, semáforos ou monitores em alguns casos para sincronizar acesso a recursos concorrentes. E nós temos diferentes aspectos de transparência importantes para a gente falar de sistemas distribuídos. Então, eu tenho transparência de acesso, de localização, isso diz respeito a eu não ter a percepção que a operação ela é executada de forma local ou executada de forma remota, eu tenho a mesma semântica, independente do local que o recurso está, independente se o recurso é remoto ou é local. Isso aí o custo diferente de representação de dados e até mesmo entre máquinas de plataformas diferentes. Transparência de concorrência, então eu tenho um ambiente que eu tenho vários processos executando de forma concorrente, eu não
tem a percepção disso acontecendo para o usuário. Ou também é importante a gente citar a transferência de replicação. Quando eu falo em transferência de replicação, eu posso ter várias instâncias do recurso para aumentar desempenho, sem conhecimento das réplicas por parte dos usuários ou dos programadores de aplicativos. Transparência de falhas. Então, assim, falhas podem ocorrer, mas falhas são mascaradas e os usuários não têm a percepção que essas falhas ocorrem. E também transferência de mobilidade. Eu posso estar me movendo e aí eu tenho um mecanismo de handoff, e aí eu simplesmente, o nó se move, ele assume um outro endereço, faz uma migração, os dados chegam, e o usuário não tem a percepção que a mobilidade está afetando o contexto dele. Transparência de desempenho e de escala, então posso reconfigurar o sistema para absorver aumentos ou reduções de carga, e isso pode se expandir em escala sem alterar a estrutura do sistema, o algoritmo do aplicativo. Bem, gente, hoje era o que eu gostaria de falar com vocês, e na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre questões de sistemas operacionais aplicadas a sistemas distribuídos. Vocês têm alguma questão adicional ainda da aula de hoje? Não, professor, com relação ao assunto, tá tranquilo. É só para reiterar a parte do slide mesmo, para a gente poder dar uma olhada nele também depois. Tranquilo, então, gente. Ele, Então, ele fica aqui no Teams, é? vai ficar no Teams, certo? E eu vou Tá colocar bom. também a aula. Então, Sim. por hoje é só. Muito obrigado. Tenha um bom final de semana para vocês. Valeu, pessoal. Boa noite.